Graças a Deus. Queridos, mais uma vez, paz do Senhor. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a cada um nesta manhã. Quero já neste momento parabenizar aqui as mamães pelo seu dia. Quero pedir a Deus que abençoe cada uma de vocês. Quero pedir a Deus que derrame sobre a vida de vocês as mais ricas bênçãos, né? A mamãe que está aí perto, o filho que pode se aproximar, dar um abraço na sua mãe, faça isso. Aqueles que não podem, com certeza daqui a pouco você vai fazer uma ligação, uma chamada de vídeo, né? Que hoje nós temos esse recurso, e com certeza você vai abraçar a sua mãe. Mãe como diz o poeta, mãe é inexplicável, não tem como você descrever uma mãe, né? Ela, em tudo, ela é completa. Então, Deus abençoe você, mamãe, parabéns pelo seu dia, que o Senhor Jesus te conceda aí um dia das mais ricas bênçãos sobre a sua vida. Bem, vamos orar, agradecer a Deus por mais uma manhã, mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos aí com vocês na sua casa, para nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, tá certo? Senhor, nós te louvamos, te exaltamos e te bendizemos por mais uma manhã de fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por este dia. Ó Deus, obrigado pela oportunidade de contemplar, Senhor, mais um dia, sol brilhando. Ó Deus, muito obrigado pela nossa saúde, obrigado pela nossa família, obrigado por tudo, Pai, quanto o Senhor tem nos feito. Agora nós iremos, Senhor, fazer menção aqui da Tua palavra. Ó Espírito Santo, nos ajude, nos conceda sabedoria, entendimento, para que nós possamos, em nome de Jesus, Senhor, transmitir o melhor aqui para os Teus servos. Pai, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós estamos aqui, iremos fazer menção da lição de número 6, um chamado ao arrependimento. Essa lição de hoje ela está baseada no Salmo de número 51. Então você que talvez não tenha a sua Bíblia, a sua revista, melhor dizendo, abra aí a sua Bíblia no Salmos 51 e acompanhe conosco esta lição de hoje, tá bom? Hoje nós estamos aqui novamente, eu, Joelcio, hoje, gratos a Deus pela presença do nosso jovem e querido irmão Alisson, e eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e com você, tá bom? Eu quero já pedir aos irmãos, hoje eu consegui esquecer meu celular em casa. Eu quero pedir aos irmãos que mande aí, divulgue nos grupos, acorde os nossos irmãos, para que eles acompanhem conosco essa lição de hoje, tá bom? Vamos lá. Muito bem, paz do Senhor a todos tenham um bom dia, e queremos felicitar as mamães também, né? Eu quero cumprimentar aqui o nosso irmão, nosso amigo Alisson. É uma alegria, um prazer ter a sua pessoa aqui com a gente. Hoje o Senhor vai nos abençoar, como tem nos abençoado, né? Bom, hoje a lição de número 6, o pastor já anunciou um chamado ao arrependimento. Uma lição, um tema, um assunto que confronta e que diz respeito, de interesse de todo ser humano, tá? Então nós vamos viajar nesse tema de hoje. Eu confesso que para mim foi um desafio estudar um tema como esse, porque é um assunto forte, né? É um assunto que intriga, mas é um assunto de todos nós, podemos dizer assim, né? Arrependimento, todos nós necessitamos ter para obtermos as bênçãos do Senhor. Então vamos lá. O texto áureo diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás,
ó Deus. Salmo 51 e o verso 17. A verdade aplicada diz assim: o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Objetivos da lição de hoje. Hoje nós vamos primeiro apresentar o contexto histórico deste Salmo 51. Depois iremos revelar o caminho do arrependimento, mediante o texto abordado. Por último, mostraremos os pedidos do salmista a Deus. Então, nós gostaríamos que todos os irmãos que estão nos assistindo, participando, e os que irão participar, estão entrando ainda na live aqui, gostaríamos que você atentasse muito bem para o texto anunciado, o nosso pastor anunciou, o texto do Salmo 51, isto reporta também a 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, nós iremos aí estar, quem sabe, anunciando e mencionando alguns versículos, algum ponto deste texto lá também. Muito bem, o Salmo 51, eu quero ler porque é o salmo de referência e é o assunto bíblico. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O verso 7. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O 9, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. O 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Muito bem, este é o assunto do Salmo 51 e nós eu quero ler essa pincelada, essa introdução rápida que diz assim, nesta lição abordaremos o contexto histórico do Salmo 51, bem como as consequências do pecado e a possibilidade da restauração quando há verdadeiro arrependimento. Então, é bom que saibamos logo de início que, independentemente do tipo de pecado, se podemos considerar assim grau de pecado, maneiras de pecar, independentemente de tudo isso, existe a necessidade de arrependimento por todos os seres humanos, e também um processo para que a bênção de Deus, o perdão advindos do Pai das luzes venha sobre nós. Existe um processo, tá? Então precisamos compreender isso aí, amém? Graças a Deus. Dentro dessa introdução, irmãos, a gente já para perceber, sempre a repetir isso e a dizer para vocês, dentro da nossa introdução, é o chamado ao arrependimento. Quando você lê, Alisson, você já vê aqui que existe um alerta. Eu estava lendo essa lição e dando uma olhada nessa introdução. Por exemplo, quando você hoje, vamos usar os dias de hoje para a gente entender, quando você pega seu carro e você vai viajar ou vai pegar uma estrada e você não conhece essa estrada, você liga o GPS. Você sabe para onde você quer ir. Você está no caminho, você sabe. Mas por algum motivo você deu uma extraviada. E aí o que começa a acontecer? Olha, recalcule a sua rota,
reveja o caminho, que você está indo por um caminho que não está legal. Então, o que acontece já nessa introdução aqui? Quando você diz aqui, olha, o título da lição, um chamado ao arrependimento. Então, nós temos que parar no caminho que nós estamos trilhando e observar. Olha, eu errei. Eu preciso fazer a meia volta. Então, é nesse princípio aqui que nós devemos agir. Nós devemos agir. Porque se não tiver um reconhecimento do erro, você vai embora. Sim. Paz do Senhor, irmãos. Realmente, o que o pastor falou faz todo sentido. Até a verdade aplicada, né, que o Joelson leu, vai falar que o caminho da restauração espiritual passa por 3 ações, né? Reconhecer, confessar e se arrepender. Então, reconhecer, um exemplo claro de reconhecimento do pecado é o caso do filho pródigo, né? O filho pródigo, depois de tudo que aconteceu na vida dele, ele caiu em si, né? Lá no verso 18 vai falar, no verso 17 vai falar, e caindo em si, ele pensou, né? Quantos dos trabalhadores do meu pai não têm o melhor? E eu estou aqui comendo alfarrobas, né? Junto com os porcos. Então, isso é um reconhecimento, né? Um doente, ele não vai saber que está doente se não ter um diagnóstico. Então, alguém não vai se arrepender se não reconhecer que há sujeira, que há pecado em sua vida. E logo em seguida ele fala que depois de reconhecer o pecado, de reconhecer a sujeira que está a sua alma, né? Ele tem que confessar, ele tem que se abrir para Deus, né? Ele tem que falar, Deus, eu errei. Como aconteceu com Pedro lá, quando Jesus perguntou para ele, né? Pedro, tu me amas? Aquela pergunta de Jesus para Pedro se refere às negações que ele fez a Jesus, né? Então, até lá ele estava cego em sentido do que ele tinha cometido. Então, quando ele se abriu a Jesus e confessou e falou, eu te amo, Jesus, tu conheces, tu sabes o que eu fiz, tu conheces tudo, então eu te amo. Então, ali ele realmente se abriu a Jesus. Então, nós temos que reconhecer nosso pecado. Depois de reconhecer nosso pecado, nós temos que confessá-lo a Deus, né? Confessar não só da boca para fora, mas como Pedro. Pedro, ele chorou, se abriu, ele rasgou-se ali perante Jesus, né? Então, isso que nós temos que fazer quando nós temos algum pecado, a se arrepender. E, por último, que é o último ato, né? Que é o próprio arrependimento. O próprio arrependimento, se arrepender. Um bom exemplo foi Paulo, né? Paulo, ele se arrependeu, ele não só se arrependeu da boca para fora, pensando que Deus iria aceitar o perdão dele só por ele falar, mas a vida dele mudou totalmente, né? Aquele que perseguia a igreja, aquele que queria que a igreja desaparecesse, agora dá a sua vida a ele, como aconteceu lá em Damasco, o arrependimento dele. Então, é uma conversão, é um 360, né? Você está indo para o norte, você vira completamente para o sul. Isso é um arrependimento, né? Uma conversão de 360 graus. Foi o que aconteceu com Paulo. Amém. Vamos lá. Muito bem. Então, nós vamos... É bom você lembrar, você que está em casa, está entrando na live agora, acompanhando a nossa lição, estamos tratando da lição 6ª, da lição, um chamado ao arrependimento. Estamos aí comentando, muito especialmente a respeito do Salmo 51 e fazendo, no todo, a abordagem do episódio trágico, do acontecimento referido em 2 Samuel, no capítulo 11, e também a abordagem do capítulo 12 também. Tá? O Salmo 51, como alguns sugerem, era para ser conhecido como o Salmo do Arrependimento, né? O Salmo do Arrependimento, porque ele faz uma abordagem de modo geral a respeito das necessidades básicas e princípios que todo ser humano, quando erra, precisa ter. Todo pecador precisa confessar e deixar os seus pecados. Então, também é conhecido como um salmo de penitência, né? Entre os 7 salmos penitenciais ou de confissão, este é o mais importante,
considerado. Está correto? Então, é disso que nós estamos falando, porque na liturgia cristã fazem parte 7 salmos penitenciais, e esse é um deles e considerado o mais importante. Muito bem. O item 1 do tópico 1 falará da transgressão ou as transgressões de Davi. É bom que você lembre, é bom que você saiba que Davi, como homem comum, considerado como homem normal, existiu o antes e o depois, o Davi de antes e o Davi de depois, da tragédia, do pecado, né? Então, mas por que tudo isso veio acontecer? Obviamente, nós sabemos, podemos considerar, pontuar este pecado como a falta de vigilância. É claro que todo o assunto a gente vai discorrer depois, mas de antemão já precisamos destacar isso, mencionar isso, porque tudo isso acontece se a pessoa foi escolhida? Se é o homem segundo o coração de Deus, por que tudo isso veio acontecer? Precisaríamos considerar que essa história fosse apagada, precisaríamos passar uma borracha e apagar tudo isso da vida de uma figura importantíssima na Bíblia, que é a figura brilhante deste homem de Deus chamado Davi, o rei Davi. Mas isto não é possível, isto aconteceu, ficou rastro, ficou uma mancha na história, na sua vida. O pecado fez com que na vida de Davi borrasse, manchasse o seu, vamos considerar a sua vida, o seu legado, a sua história, o seu ministério, e na vida de todo ser humano é assim se não vigiarmos. Então, portanto, em 2 Samuel 11, nós vemos o processo que antecedeu o pecado de Davi. Primeiro, pontua o nosso comentarista, dizendo que significativas as duas expressões: tempo em que os reis saem. E porém Davi ficou. Era para que Davi fosse, assim como em outras pelejas, em outras batalhas. Nesse tempo aqui, todos os reis saíam à peleja. Era a época da primavera, era a época em que eles saíam mesmo, e os reis iam para a peleja junto com os soldados, com toda a comitiva. Mas Davi ficou em casa. Por quê? Então, porém, Davi ficou. Isto está em 2 Samuel 11, o verso 1. Este é um ponto a considerar. É bom lembrar também que alguém já disse que água parada junta lodo, junta imundícia, né? Davi ficou parado. O 2, olhou e desejou. Nós vamos considerar isso aqui. Ele olhou e desejou. Há quem diga, e é uma verdade, que na vida do ser humano existe 3 tipos de olhares. Primeiro, você olha, é natural, é normal, todo mundo vê, olhar. Só o cego que não olha, não tem como. Mas todo mundo olha, primeiro olhar. O segundo olhar é um olhar de alerta. O terceiro olhar já é o perigoso, já está caindo, né? Então, olhou e desejou. Davi, ao passear no terraço do palácio, viu uma mulher, esposa de Urias, um guerreiro a serviço do rei, tomando banho, e mandou chamá-la. Terceiro ponto, deitou-se com ela e adulterou. Quarto ponto, por fim, planejou a morte de Urias, esposo de Batseba. Como cristãos, somos testados diariamente em nossas decisões. Temos sempre 2 escolhas. A primeira é a santificação e depois transgredir a lei de Deus. O que escolhemos, portanto, nisso tudo? A lei de Deus, a santificação, o mundo de Deus que Ele quer que nós trilhamos, ou pecaremos? Todos nós temos o alerta de Deus, todos nós temos o conselho, temos a Bíblia Sagrada, o anúncio do céu, a carta magna, o nosso guia, o nosso cajado. Então é preciso que atentaremos para tudo isso. Do contrário, sucumbiremos, assim como Davi fez. É uma lástima isso, é uma penúria. E isto é para chorar, porque aconteceu com Davi, mas todos nós estamos sujeitos. É preciso que o olhar de Deus de misericórdia esteja pairando sobre nós continuamente, constantemente, porque tudo isso aconteceu, porque ele vacilou, ele
não vigiou? É preciso que vigiemos. Pontuemos aqui que ele olhou, ele desejou, ele planejou a morte de Urias. Urias era um soldado, um oficial do exército do rei Davi, e foi traído por Davi e pela sua esposa. E aqui nós vemos que tudo isso aconteceu, mas é preciso que todo ser humano vigie, portanto, assim como Davi precisava vigiar. Não é verdade, Alisson? Então, eu acredito que dentro desse item que nós estamos mencionando, eu queria que você considerasse algum ponto. Eu acredito que você frisou alguma coisa dentro disso e gostaríamos de ouvir você. Nós vemos aqui o primeiro item que o estudioso aqui fez, né? Que o irmão que fez, ele fala que é o tempo em que os reis saíam à guerra, né? Então aqui foi um alerta que Samuel nos deixa, né? Falando de que nós precisamos sempre estar focado naquilo que realmente importa, né? Davi poderia estar acomodado, Davi podia estar satisfeito com a vida que ele estava levando, com a vida espiritual dele, com a vida social dele, mas ele realmente não vigiou, ele não quis evoluir, né? A vida de um cristão ela é de evolução, né? A partir do momento que o cristão acha que pode já ficar sossegado, ficar acomodado, é o momento que ele precisa ligar o alerta. É o momento que ele precisa realmente parar, refletir e verificar o que eu preciso melhorar. Porque nós sempre temos, né? Se qualquer crente, qualquer cristão olhar para dentro de si, ele vai verificar que ele tem algo a melhorar. E talvez foi o maior erro de Davi aqui, né? Talvez ele achou que o reinado estava bom, que a vida dele estava boa, que o conhecimento acerca de Deus estava bom, que a frequência que ele ia cultuar a Deus estava bom. Então, ele não vigiou, ele não verificou, ele não olhou para si, né? Se a vida de um cristão é uma viagem, né? A vida de um cristão é como se fosse uma viagem para algum estado, algum país, que antes de pisar o pé no acelerador, nós precisamos olhar, revisar o carro, porque se não revisarmos o carro, não revisarmos o motor, não revisarmos o pneu, vamos ter uma surpresa desagradável ao percorrer a estrada, né? Aí não vai adiantar mais ligar o GPS, como o pastor disse, né? Porque aí, se não revisarmos, não adianta ligar o GPS, não adianta olhar o mapa, porque vamos ter uma surpresa desagradável. Então, precisamos revisar como Davi não revisou. Esse para mim, foi o maior ponto que Samuel deixou aqui, né? Um puxão de orelha na vida de Davi, né? Ele falou o tempo em que os reis iam à guerra, e Davi não foi. Davi achou que estava tudo bem, que não precisava verificar nada acerca disso. Essa questão é interessante, porque o que Davi ele poderia dizer assim, olha, não, eu vou batalhar, eu vou guerrear junto com o meu exército. Ele preferiu ficar, ele fez uma escolha. E olha só como a Bíblia é bem categórica, né? Como um abismo chama outro abismo. Davi, a escolha dele, não, eu vou ficar, eu estou tranquilo, agora eu sou o rei, eu estou por cima de tudo, e ele vai dar uma voltinha, né, no palácio. E essa voltinha que ele vai dar no palácio, ele, como você diz, ele olhou, o coração desejou, a mente maquinou, e ele cometeu o que ele fez. Só que essa escolha de Davi, ela trouxe umas consequências dolorosas para ele. Então, dentro desse contexto aqui, irmãos, tem transgressões, tem escolhas, não é, Alisson? Como você mesmo pontuou aí, tem escolhas que a gente faz na nossa vida. Por exemplo, tem irmãos mesmo que, eu estou dizendo aqui, eu oro a Deus que isso não seja verdade, mas tem irmãos mesmo, por exemplo, nessa pandemia, que ele já disse, eu não vou fazer o que mais na igreja. É uma escolha que ele fez. Tem pessoas que por ela talvez já dizer assim, não, eu estou bem espiritualmente, ela está em casa, ela não lê, ela não ora, ela não medita na palavra de Deus.
O que isso está fazendo? Está distanciando ela de Deus. Está trazendo para ela uma consequência. Mas por quê? É a escolha. Davi fez uma escolha aqui. E essa escolha que Davi fez afastou ele demais de Deus. Demais. E aí Davi, dentro do que nós vamos ver aqui, Davi lá na frente, ele encontrou um método de se aproximar de Deus. Então, meus irmãos, dentro dessa questão das transgressões de Davi, não se esqueça, Davi fez uma escolha, e essa escolha trouxe uma consequência. Muitas das vezes nós fazemos escolhas sem pensar nas consequências. Então pense um pouquinho nas consequências, tá certo? Quando a gente fala em escolha, a gente pensa, José, largado, escravo, quando a mulher de Potifar veio para cima dele, ele falou, oxe, eu vou garantir o meu futuro, eu estou aqui numa terra estranha, não conheço ninguém, largado, abandonado, desprezado pela família, mas José fez a escolha certa, e qual foi a consequência? Aí nós vamos ver a diferença de um e do outro, tá certo? Vamos lá, Joelson. Muito bem. Nós queremos aí, dentro ainda desse ponto, considerar a pergunta de um irmão pela live aqui, ele dizendo assim, Batseba poderia negar o pedido que foi feito para Davi? Ela poderia dizer não? O pastor acabou de dizer, a vida de todo ser humano é movida por escolhas. Que rola a cabeça ou não, né? Aconteça o que acontecer, temos a chance, a oportunidade e o livre-arbítrio, de livre e espontânea vontade de dizer sim ou não, até para pecar, até para ir para o céu. Na verdade, em tudo na vida, a vida nossa, a vida de todo ser humano, ela é movida por escolhas. Então, ela poderia sim dizer sim ou dizer não. Aliás, dizer não, o sim já foi dito, mas ela poderia dizer não, correto? Então, era uma decisão dela. Poderia ser a decisão que poderia custar a vida dela, custar acontecer o que poderia acontecer, mas ela tinha sim a livre e espontânea vontade de dizer não, está correto? Muito bem, olha, nós lamentamos a questão do horário, tá? Porque assim, tem muita coisa que a gente poderia estar falando dentro de um ponto só, mas a gente precisa andar um pouco, tá? Dentro desse ponto a gente poderia ficar a aula toda, não é verdade? A aula toda e matar aqui, mas em casa você ia chorar, falar, mas a revista não foi navegada, não foi pontuada os outros, então a gente é preciso passar por cima de algumas coisinhas aqui, tá bom? Algumas coisinhas seríssimas. Então vamos lá. O item 2 fala o fruto do pecado e o plano de Deus. Ele diz assim, que em decorrência do ato pecaminoso, Batseba engravidou e comunicou a Davi. Olha só, isso está em 2 Samuel 11, versos 5 e 6. A partir de então, a situação se agravou, pois o fruto denunciaria o pecado a partir de então a situação se agravou, pois o fruto denunciaria o pecado e a pena de morte deveria ser aplicada a Davi e a Batseba, conforme determinava a lei. Isso está em Levítico, capítulo 20, verso 10, também Deuteronômio 22 e 22. Assim Davi planeja encobrir o seu pecado com os seguintes atos. Primeiro, determinou que Urias descansasse. Davi, ele tem um plano, ele ordena que Urias viesse da guerra para dar-lhe notícia dela, em seguida ofereceu um presente e deu-lhe licença para ir à sua própria casa descansar. Isso está em 2 Samuel, o capítulo 11, versos 6 a 8, certo? Então tudo isso era uma mentira, era um engano, era um lucro, né? Era uma farsa para que isso viesse encobrir o seu pecado, para que... qual era a intenção de Davi? Que Urias viesse a deitar com Batseba e quando
acontecesse o anúncio da gravidez de modo que geral, todos iam saber, não, né, foi o do marido dela. Ele queria esconder isso aí, né, mas tudo era uma mentira. Aconteceu que não deu errado esse plano. 2, festejar com Urias com o intuito de embriagá-lo, com certeza de que ele iria para casa e ali repousasse com sua mulher. Foi o que nós comentamos. 3, com o fracasso das estratégias anteriores, planeja a morte de Urias. Após a morte de Urias, casa-se com Betseba, pensando assim que os seus atos não seriam revelados. No entanto, o Senhor sabia que o que estava ocorrendo e não era de seu agrado. Então, nada fica escondido. Na verdade, Deus não estava se agradando de nada, do homem que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Isso está em 1 Samuel 13, verso 14, que Davi foi conhecido assim. Mas os pecados podem estar escondidos aos olhos dos homens, mas jamais escondidos dos olhos de Deus, que são como chama de fogo, correto? Então aqui são pontos a considerar que veio desenrolando, vamos dizer assim, o pecado e o plano de Davi, tá? Eu espero que o nosso amigo Alisson considere alguma coisa dentro disso. Sim, eu só queria ler aqui em Tiago, que fala: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. E ler aqui em Salmo 38, que diz, a partir do 3, você vai falar: por causa da tua ira, todo o meu corpo adoece. Minha saúde está arruinada por causa do meu pecado. Minha culpa me sufoca. É um fardo pesado e insuportável. Aqui é um salmo que Davi fez ao esconder esse pecado, né? Quantas vezes nós não pensamos assim, né? Tropecei, vou guardar isso para mim, e isso é um fardo pesado, né? E ao contrário do que Jesus disse, que o fardo dele é leve. Então, a partir do momento que o ser humano ele esconde esse pecado, que ele guarda esse pecado dentro de si, é como uma cárie, né? Que vai abrindo o buraco do dente até doer demais. Então, o pecado, ele faz isso. O pecado, ele gera morte, né? Como o Tiago falou. O pecado, ele faz uma simbologia com uma gravidez, né? Ele fala que esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado nasce, ele gera morte. Foi o que aconteceu com Davi. Então, se o seu irmão está com esse peso, com essa doença dentro dele, ele precisa jogar esse fardo a Deus e confessar, como foi no começo da lição, né? Se não confessar, isso vai virar uma depressão, vai virar um fardo que ele vai carregar o resto da vida e vai causar muitas consequências, né? Na vida espiritual dele, o Espírito Santo se afasta e tudo começa a ir de ladeira abaixo, né? Um abismo chamando outro abismo. Amém? É interessante aqui, irmãos, a gente pontuar uma questão. Quando a gente fala nós estamos falando de Davi, e nós estamos falando do pecado do adultério, mas nós queremos dizer aqui que não é só desse pecado que nós estamos tratando. Qual seja o pecado? Talvez por causa de uma mentirinha sua, né? Gerou-se toda essa questão, algo que você... igual Davi diz, não, eu sou o rei, eu mando aqui, quem é aquela mulher lá? Traz ela aqui, o rei mandou te chamar, qual é a mulher que não vai? É claro que ela poderia ter dito, não vou, ou eu sou casada, eu sou isso, eu sou aquilo, e aí Davi começou a tramar, mas às vezes por causa de uma mentira, né, Alisson, uma mentirinha que a gente inventa, a gente vai tendo que sustentar essa mentira, e para sustentar essa mentira, a gente vai maquinando coisa. O Joelson não pode descobrir que eu menti. É igual aquele menininho, né? Que sabe que vai tomar uma surra quando ele mente para a mãe. A mãe olha para ele e está escrito na testa dele que ele cometeu a transgressão, mas ele está negando. Ou ele joga a culpa no irmão, ou ele disfarça e fala para a mãe que não, mas ele nunca confessa a mentira. Então, quando nós estamos falando de pecado aqui, meu irmão, não pense só no adultério, não.
o pecado ele abrange várias situações. O pecado ele vai longe, né? E tem gente que é casado, bem casado, ama a esposa, nunca adulterou, mas ele peca em vários outros sentidos. Ele peca em vários outros sentidos. Então, quando nós falamos do pecado aqui, você se lembre disso, viu? Nós não estamos só falando do adultério. O pecado não é só o adultério, não é só a fornicação. O pecado, ele abrange muitas coisas. A falta de amor, né? A falta de amor é um pecado. E tem gente que ela odeia. Ah, eu odeio. Só de ouvir o nome daquela pessoa, eu já... se eu pudesse. É pecado, meu irmão. É pecado. É pecado, minha irmã, viu? É pecado. Olha, é pecado, é pecado. Ó, eu fiz, meu pai não sabe, minha mãe não sabe, e a nossa carne, o nosso espírito, ele adoece. Então, ó, é tão gostoso. Por que existem os psicólogos hoje? Para que você vai no psicólogo? Para você deitar lá e conversar com ele. Botar para fora. Ó, falar. Quando você fala, já percebeu? Ó, é igual aquela pessoa, né? Ah, pronto, falei. Estou livre. Falei mesmo. Porque aliviou. E o pecado é isso. Quando você chega diante de Jesus, seja qual for o seu pecado, e você chega para Ele, abre o seu coração e fala para Ele, meu irmão, o fardo se torna leve. Então pense nisso, viu? Não fique só tratando aqui a lição de hoje, né? Porque senão é claro que nós vamos tratar do adultério de Davi, é adultério, mas pense nos outros pecados, porque você pode estar dizendo aí, como você disse no começo, tem irmãos que ele está dizendo, eu nunca adulterei, então eu não peco. Meu irmão, não é bem assim não, né? Vamos lá, vamos seguir. Muito bem. Nós queremos cumprimentar nosso irmão João Arnaldo, músico, e toda a sua família. O João Arnaldo está lá em Osasco, que é o fininho, né? Mas ele é daqui também, né? E nós amamos muito o nosso irmão, o Everaldo, o seu irmão e todos os seus familiares aí. Estamos com saudade deles, né? Saudade de vocês, você precisa voltar aqui. Verdade. Assim que a pandemia passar, traga a banda para tocar aqui conosco. Muito bem, será bem-vindo. O pastor, logo nas primeiras lições, irmãos, desse trimestre, dessa revista, o pastor pontuou a respeito disso, de pecado, que nós temos a ligeira má impressão, Eliseu, que queremos, se pudéssemos com justiça, com as próprias mãos, se pudéssemos fazer assim, a gente mandaria para o inferno A e B, porque pecou, roubou ou adulterou. Mas o pastor mencionou aqui N pecados, né? E a Bíblia, ela tem uma lista intensa, né? Ou extensa de pecados que podemos chamar assim, de modo tristônio, vou dizer assim, clássica ao mesmo tempo, quando designa pecado, chama de erro, de iniquidade, transgressão, de injúria, de engano, sedução, rebelião, violência. A Bíblia chama de concupiscência, malícia, prostituição, injustiça, e etc. Então, tudo isso é pecado. O pastor falou aqui, você deixar de amar seu irmão é pecado, desconsiderar acepção de pessoa, então tudo isso é pecado. E por que a gente tem essa má impressão, esse engano, de achar que o irmão não está participando da ceia porque adulterou? Para, que isso é besteira, isso é engano seu, tudo é pecado, tudo está no mesmo barco, tudo, até se você julgar seu irmão, você está no mesmo nível de pecado, não é verdade? Então vamos, só para considerar aí, para você saber, porque nós estamos tratando de pecado aqui. Agora, o terceiro item do tópico primeiro, fala que Natã, o profeta de Deus, confrontou o homem de Deus. O homem segundo o coração de Deus foi confrontado pelo profeta de Deus. Portanto, nós vejamos agora, para Davi, a situação estava resolvida. Ele pensou que tudo estava legal, tinha acabado, camuflado, estava tudo ok? Tudo ok? Não estava. Então, aí vem a situação, porém não imaginava que seria visitado pelo profeta Natã. A mandado de Deus, e o pecado encoberto denunciado.
Natan cumpriu com habilidade o ofício determinado por Deus. Ele usa a expressão ou a experiência de Davi e conta uma parábola, dizendo cujos sujeitos eram um homem rico que tinha muitas ovelhas e um homem pobre com apenas uma ovelha. As riquezas não impediram que o homem rico tomasse a ovelha do homem pobre. Ao ouvir a parábola, Davi irou-se, determinando que o homem deveria morrer e pagar 4 vezes o preço da ovelha. Nesse momento, Natan denuncia de forma direta que este homem era Davi. Então Davi caiu os 4 pneus, como diz, de cara no chão, confessando e entregando os pontos, como que dizendo, fui eu errei, isso aconteceu comigo, sou eu este homem, né? O Salmo 41, verso 6, ele diz assim, ele fala assim, que pedindo perdão a Deus e dizendo, e eu gosto muito desse salmo, porque ele confessa, ele diz assim, olha, 41, 6, que fala, Senhor, sara a minha alma, ou é 46, isso é 41, 6, você achou aí, Alisson? Porque pequei contra ti. Deixa eu ver se é o 4, eu disse, tem misericórdia de mim, Senhor. Sara a minha alma, na linguagem, nessa versão internacional, cura a minha alma, pois pequei contra ti. Aqui está Davi confessando, e no Salmo 51 está bem claro tudo isso, né? Então ele pede a cura de Deus. O pastor falou, quando você se depara com um profissional da área médica, da saúde, da psicologia, um psicólogo, e você fala, confessa, você tem que dizer, pôr para fora o que você está sentindo, para que você venha de modo vagaroso, ou talvez ligeiro, se recuperar de um trauma, de algo que ele está lhe magoando, lhe ferindo, lhe deixando doente cada dia mais. Aí Davi confessa, Davi diz que foi ele mesmo, ele assume o erro. Aí está, o homem até para pecar tem que ser homem, tem que ser macho de verdade, tem que ser mulher de verdade, de fibra, porque Deus quer isso. Por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele fazia aquilo que agradava a Deus. O que Deus quer de nós, irmãos? Que nós confessemos, que nós dizemos sim ao erro, ou melhor dizendo, confessemos o erro, não ao erro, sim à vontade de Deus. Confessemos, portanto, as nossas culpas, como diz a Bíblia, para que sareis. Não é isso, meus irmãos? É isso, Alisson. Você tem algo a considerar, a reiterar dentro disso? Fica à vontade se você tiver. Só ressaltar que Natan fala para Davi, né? Uma história. E quando Davi olha de fora, ele reconhece que aquele homem pecou, né? Mas uma hipótese é de que se Natan chegasse direto e falasse que ele errou, talvez ele resistisse um pouco, né? Então o interessante é que o homem ele tem que se esvaziar desse ego dele, né? E olhar de fora, pensar fora da caixa, olhar de fora a situação, né? Não com os olhos dele, né? Se tem um 6 aqui, eu vou olhar um 6, você vai olhar um 9, a gente vai ficar debatendo o resto da vida, se é um 6 ou é um 9. Agora, se olharmos do ponto de vista da nossa vida santa, olharmos de fora, vamos ver que temos algo a melhorar, né? Temos pecado a confessar, e não olhar com o nosso olhar apaixonado, nosso olhar romântico com as nossas coisas, né? E olhar, pensar, não, eu sou santo, mas temos que olhar de fora e ver a nossa vida inteira, né? Examine-se, pois o homem é a si mesmo, né? Amém. O pastor David Wilkerson, ele escreve um livro, e esse livro ele chama Exorta a Igreja. Eu gosto demais desse livro. Ontem eu passei o dia inteiro lendo esse livro, e ele conta essa história de Davi. E Davi, olha só, você falou, é interessante. Davi, quando no livro ele diz que Davi estava numa reunião, e aí entra o copeiro e diz para Davi, Davi, Natan está aí na antessala e quer falar contigo. Quando Davi ouve essa notícia,
o Dr. David Wilkerson, escrevendo no livro, ele diz que Davi começa a suar, Davi começa a transpirar, Davi começa a passar mal, e aí Davi, ele encerra a reunião. Ele diz, olha, vamos terminar essa reunião, eu tenho assuntos a ser tratados agora. E ele chama o copeiro e diz para o copeiro, leva Natan lá no meu gabinete, lá na minha sala, lá no meu aposento real. E quando Davi chega lá, Davi está, meu Deus, ele sabe, meu Deus, ele descobriu, o Senhor revelou para ele, e Davi está preocupado. Só que Natan usa essa estratégia. Natan não vai direto ao ponto, pá, você pecou, Davi. Não, quando Natan começa a contar a história, Davi fala, ufa, ele não está sabendo de nada, ele não. Aí Davi se incha, o que Davi quer fazer? Culpar o outro. Eu vou mandar matar ele tem que morrer. Aí Natan diz para ele, Davi, lamento em lhe dizer, mas esse camarada é você. Aí Davi desaba. Então, meu irmão, quando a gente trata esse assunto aqui, o que nós estamos tentando dizer para você é que nada está em oculto aos olhos de Deus. Tudo que Davi fez, ele achou que tinha dado um basta na situação. Não, ninguém sabe de nada, eu estou com a mulher, o filho é meu, Urias morreu porque estava na frente da batalha, era um soldado de guerra, está tudo resolvido. É igual muitas das vezes entra na nossa mente. O nosso pecado, a gente acha que ele está, e a gente não quer confessar, a gente não quer. É claro que tem transgressões que a gente tem que confessar. Eu tenho que confessar meus pecados para o meu pastor, a gente tem que confessar os nossos pecados, principalmente para Deus. E tem aí mais para frente que nós vamos entender. O que é? Só confessar? Não, é deixar, que é o que nós vamos agora. Entrar no caminho do arrependimento. Tudo aconteceu. Gerou o que no meu coração? O que gerou no meu coração? Porque tem gente que está tão acostumado com o pecado que ele não quer saber, não. Ele dá continuidade. Eu pequei, e tem gente que diz que não tem mais profeta nos dias de hoje, né? Não tem mais profeta nos dias de hoje. Talvez Deus está nos poupando. Porque você já pensou, o profeta levantar, era bonito, né? Mas antigamente gerava um constrangimento, né? O profeta dizia, seu pecador miserável, você pensa que Deus não viu? Então, hoje Deus está agindo, mas é porque Deus quer que você busque o caminho do arrependimento. Como Deus viu que Davi estava tranquilão, sossegado, nada aconteceu, eu sou o bambambam aqui, Deus vai falar para ele, espera aí que eu vou mostrar para você que eu estou de olho em tudo. Vamos seguir. Muito bem, nós estamos caminhando para o tópico 2, o caminho do arrependimento. E antes de nós pontuarmos dentro disso, o Salmo 32, ele fala, eu vou parafrasear, ele diz assim, como é feliz o homem que é perdoado, cujo pecado é perdoado, e cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Este homem é bem-aventurado, foi Davi que falou isso. Então Davi estava sendo curado, satisfeito por Deus por ter perdoado. Muito bem, o caminho do arrependimento. Nesta conversa, Natan relata os grandes feitos realizados pelo Senhor a Davi. No entanto, Davi se esqueceu de tudo isso, ao ceder à concupiscência da carne. O profeta afirma que aquilo que tinha feito em oculto seria exposto como a luz do sol perante Israel. Logo, Davi se arrepende do seu pecado e pede perdão. Aí está o segredo. Tá? Pastor Josué Gonçalves, ele disse que quando não se perdoa, é como se armazenasse ou armazenar o lixo dentro de você. Quando nós confessamos os nossos pecados ou liberamos perdão, a cura chega, a bênção vem. Tá? Então, o item 1, reconhecimento e confissão do pecado. Tá? Então, Davi declara, porque eu conheço as minhas transgressões
e o meu pecado está sempre diante de mim. O pastor desde o início anunciou o Salmo 51, o texto de base nosso. Tá? Então ele diz no verso 3, como é feliz, aliás, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele reconhecia isso. Então ele sabia profundamente dos seus erros. Todo homem, toda mulher, todo ser humano está sujeito a erros, a fracasso, mas o caminho da bênção, da cura, é confessar o pecado e deixar. Está correto? Estava em sua consciência, era algo que ele podia conviver normalmente, oprimindo o seu espírito. Davi tinha a sensibilidade a ponto de reconhecer o seu pecado. Essa ação deixou óbvio o arrependimento, pois exige o reconhecimento da falha. Ninguém irá se arrepender se não reconhecer que errou. Tá? Então, quantas pessoas, né, se enchem de razão, acham que são melhores que as outras, aponta o dedo para as outras, aponta o erro das outras, e esquece que está no mesmo caminho, está sujeito a tropeçar na primeira pedra que o outro tropeçou. Quem é você? A Bíblia fala em Romanos, quem é você para julgar seu irmão? Nós precisamos reconhecer que somos iguais, somos sujeitos às mesmas paixões, diz a Bíblia. Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos sujeitos a cair. A Bíblia fala que quem está de pé, olhe para que não caia. Portanto, precisamos vigiar. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas como rei, ele estava sujeito a errar, a ter as mesmas consequências, cair, como quaisquer outras pessoas, assim como eu, assim como você. Então você precisa reconhecer, assim como Davi reconheceu, mesmo sendo rei, ele pecou, mesmo sendo rei, ele reconheceu o seu erro. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, nós precisamos estar consciente, né, e com a razão dentro disso, sabendo que pecamos, mas sabemos também que existe um perdão. Não existe pecado tão grande demais que esse Deus grandioso demais não venha perdoar, não possa perdoar. Está correto, meus irmãos? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Não, como vamos entrar agora no arrependimento, né, em si, seria bom só distinguir o que é um arrependimento genuíno, né, uma contrição. Vi esse estudo lá na Bíblia de Genebra, contrição de atrição, né? O que nós estamos tratando aqui é o arrependimento no sentido de contrição, que é o quê? É um sentimento de arrependimento pela ofensa a Deus e gratidão pelo seu amor. Então, um arrependimento de contrição vai ser no sentido de que eu reconheço que eu ofendi a santidade de Deus, eu reconheço que eu pequei contra Deus, mas estou certo de que o amor dele é infinito e a bondade dele é infinita. Então eu vou tirar todo esse fardo de mim e lançar como perdão a Deus, né? Já diferente de atrição. Atrição é um sentido de desgaste, né? Quando uma coisa tem atrito com outra, ela se desgasta, ela vai se desgastando e vai se machucando, né? Gerando rancor, gerando uma machucada. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Judas, né? Judas, ele, entre aspas, se arrependeu de ter traído a Jesus, só que um arrependimento no sentido de atrição. Ele sentiu um desgaste psicológico que foi se matar. Agora, Davi não, né? Davi, ele sentiu um arrependimento de contrição. Ele até no verso 17, ele vai dizer que o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado e um coração contrito. Então, ele sentiu a ofensa que ele cometeu a Deus, mas ele sente também que Deus ele não vai desprezar o arrependimento dele genuíno. Amém? Muito boa essa colocação, muito inteligente para o momento, porque você precisa distinguir. Pensa bem, se você pensar bem, quem era Davi? Né? E o que Deus fez por Davi? E qual é o pagamento que Davi está dando para Deus? Né? Qual é o pagamento? Se você parar e pensar, quem éramos nós? Olha o que Deus fez por nós. E agora? O que nós vamos dar em troca a Deus?
que nós vamos dizer agora para Deus? Olha, Senhor, é o que eu tenho para te agradecer. Então, aí o que acontece? Nessa contrição, né? E o que acontece? Você não consegue abrir seu coração. O pecado ele gera tanto desgaste que chega um determinado momento que ele se torna um calo. Você já está tão calejado que você já nem sente mais a dor do pecado. E o que você retribui a Deus? Então nós temos que pensar assim, quando a gente começa a entrar por esse caminho, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus me chamando e te chamando nessa manhã para refletir, viu? E eu volto a dizer para você, você deve estar se pensando, mas eu nunca adulterei, eu nunca matei, eu nunca fiz nada, mas não é só disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de outras coisas que Deus quer que você tenha e entenda que a misericórdia dele, que o amor dele é grande em prol da sua vida. Basta você confessar e deixar. Tá certo? Vamos lá, vamos acelerar que daqui a pouco eu quero lembrar você aí, você talvez adolescente acordou, abriu o celular, não viu a professora Débora, está vendo o professor Alisson aqui com a gente, daqui a pouco, viu? Daqui a pouquinho, já deu tempo, não tem shopping para você ir comprar o presente da mamãe, não tem loja, hoje o presente que ela quer de você é que você estude na escola dominical e depois ajude ela a fazer o almoço, tá bom? Então esse é o presente para as mamães hoje. Vamos lá, vamos seguir. Muito bem. No item 2, do tópico 2, nós vamos falar da confissão e o pedido de perdão, tá? O pastor e o Alisson foram muito felizes a respeito do que nós estamos comentando aqui, tá? É bom saber, olha só, que o pastor falou aí, às vezes você fala, mas eu nunca adulterei, nunca pequei, nunca matei, tá? Mas às vezes você tem comete ou vem cometendo vários tipos de erros semelhante a esse tipo de pecado. Por exemplo, quer ver uma coisa que parece que não é um pecado tão grave? O profeta Isaías, se não estou enganado, ele falou assim, ó, que Deus chateado com o povo, falou assim, povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Isso é um pecado. Isso é uma transgressão, transgredir a lei de Deus. Isso é um erro, está correto? Então, tudo vem na maquinação da mente. Às vezes o pecado não desceu, não concebeu, não consumou, mas já está arquitetado. Você quer ver uma coisa? Na antiga lei, era preciso consumar o ato, realizar, como Davi fez com Betseba. No tempo da graça, a impressão que temos é que facilitou, né? Muito pelo contrário, estreitou. Jesus falou assim, se você olhar para uma mulher e desejar ela, você já pecou. E aí, como é que fica? Tá? Então, meu irmão, você que aí, muitas das vezes, quem sabe, você está me ouvindo, se sente o dono da razão, tomemos, portanto, cuidado. Tá? A Bíblia nos corrige diariamente, constantemente. Nós não somos nada sem Deus. Jesus falou, sem mim nada vocês podem fazer. Vocês poderão fazer nada sem mim. Tá? Então é preciso confessar e pedir perdão de pecado, dos pecados da gente. Davi não só reconhece o seu pecado, mas também o confessa. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal. Percebemos que Davi confessa e pede a Deus o perdão. Aqui está uma realidade, né, considerada dentro do assunto pecar. É preciso reconhecer, e ele pecou contra Deus diretamente, porque transgrediu a lei de Deus. Tá? Então, nós podemos ver que quando o casal no Jardim do Éden pecaram, né, eles se esconderam do Deus Todo-Poderoso, mas de Deus ninguém se esconde, mas eles se esconderam. Quantas das vezes nós, eu e você, fazemos assim, ajoelhamos para orar, e nós fazemos uma salada em nossa oração, vem o Espírito Santo, organiza tudo, e leva até Deus gemendo, né? Aí vem Jesus e representa a gente como sumo sacerdote, e Deus entende tudo, mas às vezes nós se escondemos de Deus na oração. Por quê?
nós ficamos com vergonha até de pedir perdão a Deus. Consideramos grave demais os erros cometidos durante o dia, os erros cometidos durante a semana, e a gente fica envergonhado com Deus. Está eu e Deus só, e a gente fica com vergonha. Está você e Deus no quarto, e mesmo assim você está com vergonha de Deus. O que é isso? Isso é o pecado. A Bíblia fala que ele distancia a gente de Deus, mas é preciso confessar, é preciso pedir o perdão para que a bênção chegue. Está correto, meu jovem? Amém. O Joelson falando que às vezes nós sentimos o super crente, né? Que nós sentimos que não temos nada a mudar, né? Aí tem a historinha de um homem da igreja, né, um idoso, que ele sempre fazia tudo, estava em todos os cultos, era um marido exemplar, não mentia, não fazia nada de errado. Aí ele se sentia muito santo. Aí um dia ele encontrou um evangelista, né? Aí ele conversando com o evangelista, o Espírito Santo tocou o coração do evangelista e falou: pergunta para ele sobre o biscoito. Aí ele, mas como assim, senhor? Biscoito? O que tem a ver? Ele, não, pergunta para ele sobre biscoito, fala o que eu estou mandando. Aí ele, amém. Aí ele, ô moço, o Espírito Santo está falando comigo uma pergunta esquisita, mas eu vou te perguntar. E o biscoito? Aí aquele moço engoliu seco e falou: mas que biscoito? Que biscoito? Como assim que biscoito? Aí ele, não adianta mentir para Deus. E o biscoito? Aí ele começou a chorar. Aí o evangelista perguntou: mas por que você está chorando? Ele, porque quando era pequeno, minha mãe tinha dificuldade financeira, né? E guardava um pote cheio de biscoito e fechava para ninguém ficar pegando muito. Mas um dia eu vi onde ela guardava aquela chave. Aí eu fui lá, peguei a chave e comi todos os biscoitos. Aí minha mãe foi e chamou todos os meus irmãos e falou: quem comeu todos os biscoitos? Aí eu fui e falei: não, foi ele, com certeza foi o Zezinho, não fui eu não. Foi ele que comeu todos os biscoitos. E aí aquele irmão dele apanhou, e ele escondeu aquele pecado durante toda a vida. E nesse encontro com o evangelista, ele se lembrou de que tinha um pecado a tratar com Deus. Então, essa história remete a nós, né, de olharmos nossa vida e ver que, às vezes, um pecado passou. Nós somos falhos, né? Às vezes eu cometo algum pecado e não vejo. Por isso que nós temos que sempre estar diante de Deus e saber que nós somos falhos, né? Nós temos sempre algo a tratar com Deus. Amém? Aí como que é, eu falei para você lá no começo, não falei para você? O irmão que trama, né? E aí, mas aqui interessante, tem uma coisa interessante aqui, que quando Davi ele pede perdão, e a gente para e pensa, né? O Deus poderia rejeitar Davi da mesma maneira que ele rejeitou Saul. Rapaz, se você for pensar nos pecados de Saul, você diz assim: esse pecado de Davi é o que mais transgrediu a lei. É o que mais transgrediu. Então Deus poderia ter rejeitado. Deus está dizendo: ei, errei na escolha. Mandei Samuel ir lá na casa de Jessé, escolheu o menino estava no pasto, mas Deus não erra na escolha dele. Deus não erra. Olha como é que Deus não erra, irmão. Sabe por que Deus não erra? Porque Deus já sabia o que iria acontecer, ou Deus não sabe o que vai acontecer? Deus sabe, só que Deus ele conhece o meu e o seu coração. Saul foi teimoso. Quando Deus começou a provar Saul, se Saul se arrepende, Saul teria talvez recebido o perdão de Deus, mas Saul foi teimoso, e Davi não. Mas olha só, o que Deus faz? Deus busca Davi. O que Davi faz para acalmar Saul quando Saul está atribulado lá dentro do seu quarto? Davi toca a harpa e Saul se acalma. A Bíblia diz que o espírito ruim que já tinha apoderado de Saul, quando ouvia o hino tocado pela harpa de Davi, ele ia embora. Então Davi já sabia. Davi sabia, olha, o Espírito Santo, quando se afastou de Saul, criou situações que só a graça, e Davi presenciou. E agora o que Davi faz? Davi diz assim: Senhor, eu errei, me perdoa.
E aí Davi vai pedir o que para Deus? Coloque em mim um coração reto e não retire de mim o teu espírito. Quando Davi faz isso, irmão, Deus diz, não errei na minha escolha, não. Ele é o cara certo. Ele é o cara certo. Deus não errou na sua escolha. Quando Deus te chamou, quando Deus nos chamou, Ele sabe aonde nós vamos chegar. Talvez você transgrediu alguma coisa, talvez tenha sido simples biscoito, mas talvez tenha sido um adultério, não sei o que você cometeu, mas Deus não errou na escolha. E Ele diz, eu te chamei, eu quero que você se arrependa, eu quero que você confesse os seus pecados, porque você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. E foi o que aconteceu com Davi. Quando Davi se bateu ciente de tudo, ele dizia, olha, onde está o pecado, o Espírito Santo não está. E aonde o Espírito Santo não está, acontecem coisas terríveis. Então eu preciso confessar meu pecado, pedir que o Espírito Santo não se afaste de mim, para que eu possa ser um homem segundo o coração de Deus. Então, essa confissão do pecado de Davi, meu irmão, gerou uma chuva de graça sobre a vida dele, e nós conhecemos e vamos ver aqui o final da história, né? Vamos prosseguir. Muito bem, então vamos lá. O perdão não aniquila as consequências. Você viu aí, o pastor acabou de dizer a diferença de Saul e de Davi. Saul não se arrependeu, Davi se arrependeu, tá? Então, o Alisson citou aí que, inclusive Davi, se eu não me engano é o salmista Davi, que fala pedindo perdão até dos pecados da mocidade. Não lembres nem, né? Muito bem. O perdão não aniquila as consequências, embora Davi tenha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências do seu ato. Em decorrência deste ato, a espada não se apartaria da casa de Davi. Deus exerceu seu juízo sobre a vida de Davi. O filho nascido em decorrência do adultério morreu. O mal veio sobre a família de Davi. As concubinas de Davi foram publicamente envergonhadas. Então, 2 pontos devemos considerar, observar dentro disso. O perdão de Deus libera o nosso acesso a Ele, mesmo sendo perdoado, sofreremos as consequências dos nossos pecados. É preciso permanecer vigilante e na oração. Olha só, então isso aqui está bem claro, está bem mastigadinho e está bem compreensivo este ponto. O perdão é preciso pedir, confessar para que haja o perdão, para que obtenhamos o perdão, e não poderemos esquecer jamais que mesmo sendo perdoado, a tragédia cometida, o erro do passado, o erro dos nossos pecados, fica os rastros, ficará, portanto, as consequências. Disso nós temos que ter ciência, tá? Então, ficou aqui um rastro de deficiência, vamos dizer assim, na família de Davi, em toda a sua trajetória, enquanto ele viveu. Meu irmão, nós precisamos saber disso, evitar pecar, evitar, correr, fugir, né? A Bíblia fala fugir da prostituição, saia fora, né? Mas vai ficar um pedaço de mim lá, corra, vá embora, quem sabe um dia você volte e recupere outra coisa, o que perdeu, mas vai embora, fuja, né? Então, a consequência vai vir, se pecar, dependendo aí, né? Tá certo? Você tem algum ponto dentro disso? Fica à vontade. Tá bom. Então, é preciso que nós confessamos para que consigamos o perdão de Deus, sabendo assim que as consequências vai ficar. Meu pastor, nós podemos ir para o 3? A consequência é o que eu disse para vocês no início. A consequência, ela vem da escolha. Ela vem da escolha. Dependendo da escolha que você fizer, meu irmão, pastor, mas eu confessei, Deus me perdoou, eu tenho convicção, com certeza, o que aconteceu com Davi. Davi, quando Natã, ele diz para Davi, olha Davi, tudo bem, você pecou, Deus perdoou os seus pecados, e do seu pecado você não vai morrer, mas, a espada vai estar desembainhada sobre a sua casa. A consequência, ela vem.
A consequência ela vem, viu, meu irmão? Então toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado com a escolha que você faz, porque dependendo da escolha que você fizer, talvez a consequência ela é bem dolorosa. Nós conhecemos, e não temos tempo aqui de desenrolar a história do que aconteceu com a casa de Davi por causa desse pecado. Mas pastor Davi foi perdoado, volto a dizer para você, foi perdoado, mas Deus não anulou as consequências. Por quê? Está aí para mim e para você ver todos os dias. Serviu de lição para nós. Serve de lição para nós. Quando você abre a Bíblia e você vê o que aconteceu com os filhos de Davi, você, acende o alerta. Não, eu prefiro não pecar. Então, prefira o caminho. Prefira, é o que nós estamos falando aqui do arrependimento. Se arrependa, peça perdão. E se você, em nome de Jesus, não pecou, não vai pecar, mas se o inimigo, por algum motivo, tem te tentado, tome muito cuidado, porque a consequência é dolorosa. Certo? Vamos prosseguir. Os pedidos do salmista. Aqui nós partimos para o tópico 3, que falará que o pecado não trouxe apenas consequências externas a Davi, mas também internas. A sua intimidade com Deus foi afetada. A sua alma foi tomada por angústia. Nesse sentido, ele expressa no Salmo 51 vários pedidos a Deus. Então, vamos conhecer um pouco. Conhecer a sabedoria. Isso está no verso 6 do Salmo 51. Então, após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por ter seu coração cheio de sabedoria. Há diversos significados para a palavra sabedoria, entre eles a capacidade de lidar com problemas. Sabedoria é a capacidade dada, outorgada por Deus, de saber entrar e saber sair, saber resolver situações difíceis, intrigantes. Tá? Então Davi os enfrentou em sua caminhada. Em todos os problemas que Davi buscou se aconselhar com Deus, sagrou-se vencedor. No entanto, faltou-lhe sabedoria para lidar com seus pecados residentes, não consultando o Senhor se deveria agir ou não daquela forma. Aí está, irmãos, o segredo de nós atuarmos bem no caminho da vida. Tá? Muitas das vezes nós venceríamos. Tínhamos em nossa frente dois caminhos, a decisão, a escolha. Deus deu sabedoria, inteligência para nós todos, então precisamos escolher bem. Tá? O salmista no Salmo 23, ele faz um pedido ao sumo pastor dizendo: guia-me mansamente a águas tranquilas. No outro verso 5 ou 6, não estou lembrado, ele fala assim: guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Então nós precisamos entender que Davi, ele tinha o coração cheio de vontade, pedindo a Deus sabedoria. Foi isso que Salomão fez, e Davi não deixou por menos. É isso que Salomão fez também no verso 6. Ele pediu sabedoria ao Deus Todo-Poderoso, e isso nós precisamos estar detalhando dentro desse ponto, para que obtenhamos vitória na vida, para que obtenhamos bênçãos. Na verdade, ele diz: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Esse era o anseio de Davi. Será que nós poderemos tomar lição disso, pegar para nós? Poderemos. Isso é aplicado a nós outros, isso é aplicado a todo mundo, a toda a igreja, a todos os povos. Era uma lição. E nesta manhã é o que nós estamos pegando para nós, aprendendo, né? Deus abençoe. E Davi, ele pediu sabedoria por um outro motivo também, que um dos significados de sabedoria, que distingue sabedoria de inteligência. Inteligência é a habilidade de resolver problemas, né? Agora, sabedoria também ela é uma habilidade de evitar problemas. Então, Davi, conforme o pastor falou que o pecado ele causa consequências para a nossa vida, Davi, ciente disso, ele pede a Deus sabedoria para que não ocorra mais esse tipo de erro, né?
Então, um cristão ele tem que ser sábio. Acima de ser inteligente, ele tem que ser sábio para evitar problemas, evitar pecados, né? Ele saber de antemão e evitar, né? Resistir. E um dos pontos que Davi pediu sabedoria é que no verso 10 do Salmo 51, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável, reto, firme. Então, Davi ele pede para Deus criar um coração. Então, ele não quer, como ele pediu sabedoria, um homem sábio, ele pede para Deus criar algo nele, né? Porque alguém que não é sábio, o que ele iria fazer? Ele iria querer resolver, queria consertar, queria colocar alguma coisa ali para resolver, né? Uma sociedade tão superficial como a gente vive, nós queremos, se alguma coisa quebrou, vamos trocar. Se o casamento não deu certo, vamos desfazer. Se a família não dá certo, vou partir para outra família. Então, Davi ele não pede isso. Davi não pede para consertar algo. Ele pede algo novo. Ele pede para renovar aquilo, né? Então, muitas vezes é isso que nós temos que pedir a Deus, né? Se algo está ruim, se algo não está da forma que nós queremos, nós pedimos a Deus para que Ele possa renovar, para que Ele possa criar dentro daquilo algo, né? Para que tenhamos um espírito estável, um espírito constante na presença de Deus, né? Não algo inconstante que está meio cá, meio lá. Então, amém. Exatamente. Por que ele faz isso? Porque, mediante a tudo que ele já havia feito, ele tinha visto a mão de Deus com ele. A única decisão que ele tomou do seu próprio coração foi essa, de fazer o que fez com Betseba. E aí Jeremias escreve que enganoso é o quê? O coração do homem. Então Davi pede para Deus sabedoria. Para quê? Senhor, a única vez que eu decidi fazer sem tua orientação, eu me arrebentei. Então me dá sabedoria. E lá na frente o apóstolo Tiago vai escrever, né? Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, não lance em rosto, e se lhe é dada. Então, meu irmão, peça sabedoria para Deus. Não haja segundo o projeto do seu coração, não. Não faça igual Davi, não. Davi, ele pediu licença para Deus um pouquinho, olhou. No caso aqui, Betseba, às vezes a gente pede para Deus um tempinho e toma decisões equivocadas que vêm dentro do coração. Mas peça sabedoria a Deus que Ele te dá, e você vai ver. Se você errou, você não vai errar mais. Se você não errou, você não vai errar, porque você é sábio e tem a inteligência e a mente de Cristo. Vamos lá. Muito bem. O item 2, o tópico 3, fala que ele fala, purifica-me com hisopo, está no verso 7 do Salmo 51, ele diz, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Então, nisso aqui, Davi queria ter a certeza que ele estaria ou estava sendo completamente purificado. Pode ver que isso é um assunto completo, diz respeito à nossa vida. E isso é uma oração completa, tudo que ele precisava, está correto? Então, ele disse que ele precisaria ser purificado. É bom saber que o hisopo é uma planta aromática, né, um arbusto aromático com cachos e flores amareladas, que crescia nas fendas da rocha. Esse arbusto aromático, ele era usado na cerimônia da purificação. Esta lei está em Levítico, no capítulo 14, 51 ao 52. Então nós vemos aí que Davi, ele faz esta oração de modo sincero. Ele quer ficar são, como o Alisson acabou de dizer, totalmente, mente e corpo purificado. Todas as faculdades mentais, todo o seu comportamento, tudo que diz respeito ao seu ser, tinha que estar completamente novo. Davi queria isso. É isso que Deus quer de nós, que façamos em nossas orações. Pedimos a Ele. A Bíblia fala que nós não pedimos bem, porque nós não sabemos orar como convém, porque nós pedimos mal. Saibamos orar, saibamos pedir direito, né? Façamos como a Bíblia ensina.
tá? Então os nossos pecados, eles são perdoados e nós precisamos pedir de modo sincero, tá? Resolvemos, portanto, as nossas pendências. Quem sabe tem pendências. Tá? Amém. E o arrependimento, né? Como nós vimos, ele causa nojo do pecado, né? Deus, ele restaura nossa mente e coração para que nós amamos agradar a Deus e que odiemos desagradá-lo, né? O pecado, o arrependimento, ele causa isso. O pecado se torna como uma lepra para nós, né? O isopo, ele era usado para purificar também leprosos. E Davi, ele estava se sentindo assim em relação ao pecado que ele cometeu a Deus, né? Ele se sentia sujo, doente, cheio de lepra por conta do pecado. Então, o arrependimento, ele tem que causar isso, né, no cristão. Ele tem que causar um nojo do pecado. O pecado tem que causar pavor para o cristão, porque o pecado, ele não é só um erro que nós cometemos e que nós vamos lá e pedimos perdão e está tudo certo, né? O pecado, ele simplesmente rompe o relacionamento de Deus com o homem, né? À toa que Davi pede, né, que não afaste de mim o seu espírito, porque a partir do momento que o homem peca, como diz lá em Hebreus, que um pecado voluntário é como nós pisotearmos o sangue de Jesus. Davi tinha noção disso, ele sabia que quanto mais o homem peca, mais é o rompimento dele com Deus, até o momento em que o Espírito Santo se afasta, e o ser humano não tem mais a sensibilidade de discernir o certo do errado, porque o Espírito Santo já está afastado. Então, Davi ligou o sinal de alerta e viu que, se continuasse dessa forma, o Espírito Santo se afastaria dele, né? E o pecado vai romper o relacionamento dele com Deus até o momento dele não sentir mais a sensibilidade do Espírito Santo. Amém? Davi não olhou para ele, né? Davi não olhou para ele. E hoje o homem olha para si. Vou dar aqui, por exemplo, vou usar eu como exemplo. Não sou pastor, eu não posso, vou ser envergonhado, eu vou ser desmascarado, né, o que vão dizer de mim. Então Davi, ele não importou para isso. Davi, ele podia dizer, eu sou rei. O que as outras nações vão dizer? O que o meu povo vai dizer? O que o povo de Israel que botou confiança em mim vai dizer de mim? Aí Davi diz assim, não quero saber disso. Eu só quero saber que se eu confessar o meu pecado, se eu for limpo, lavado e purificado, eu vou voltar a ter uma comunhão com o Espírito Santo. E aí a gente traz para os dias de hoje, o que é essa purificação, o que é esse isopo? É o sangue de Jesus, meu irmão. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos tira essa raiz, independente de quem você seja. Não olhe para a sua classe social, não olhe para a sua posição, não olhe para nada, olhe para a sua comunhão com o Espírito Santo. Davi, ele não queria saber. O que Davi queria? Novamente sentir a presença de Deus na vida dele. E ele sabia que isso só iria acontecer se ele fosse purificado, se ele fosse perdoado. Por isso ele confessa tudo, ele joga tudo nos pés do Senhor. E a Bíblia diz que se nós fôssemos... E se nós acreditarmos nisso, nós seremos perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro e purificados de todo o nosso mal. E aí nós voltamos a ter uma comunhão com o Espírito Santo. E quando você tem uma comunhão com o Espírito Santo, ele vai te alertar e você vai ter o coração reto, livre e fugindo da aparência do mal. Tá certo? Muito bem, muito bem. Chegamos, portanto, ao último item do tópico da nossa lição, o tópico 3, o item 3 do 3, falará da alegria da tua salvação. Há duas expressões fundamentais no verso 12, alegria e salvação. Olha que interessante, né? Você não vai ver de modo nenhum, isso é inaceitável, podemos dizer assim, o que eu vou dizer agora. Uma pessoa se sentir salva e viver a vida inteira triste. Isso não cabe, né? É um comportamento ilegal dentro de um assunto adquirido, que é a salvação. Como é que você, por exemplo, se liberta um prisioneiro, né?
independente quanto tempo ele está preso, né, irmão Wagner? E liberta essa pessoa, ele sai radiante, né? Ele sai muito feliz, independente da figura que esteja lá sendo solta, né? Mas assim, nós estávamos aprisionados pelo diabo no mundo. Hoje nós somos libertos, diz a Bíblia. Paulo escreveu aos crentes de Filipos, dizendo que nós fomos transportados para o reino do seu amor. Nós fomos libertados por Deus. Então, a alegria da tua salvação, nesta oração aqui, no Salmo 51, Davi fala, e ele faz, né? Então, Davi estava em um estado de angústia profunda e sentindo-se preso em decorrência do seu pecado, mas isso veio mudando, ou mudou-se, e ele expressa, né, dizendo, pede alegria de novo, o retorno da alegria da tua salvação, ele diz, certo? Então, duas lições aprendemos aqui. Primeiro, o caminho da santidade conduz as pessoas à alegria e à salvação. Olha que interessante. O 2, o caminho do pecado conduz à tristeza e à morte, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, na primeira carta ao João, no capítulo 1, verso 7, diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui está a alegria da tua salvação. Não existe mais felicidade maior do que se sentir livre, né? Salvo de alguma coisa, salvo do pecado, salvo do mundo, liberto. E isto é por demais excelente, é para ficarmos inteiramente felizes. Os nossos corações ficam salteando, todas as nossas faculdades mentais estão afloradas com essa alegria. Deus em Cristo vos abençoe nesse sentido, hoje e sempre. Amém. A alegria da salvação, né? O homem que não é salvo, ele está como lá em Efésios, né? É um filho da ira. O pecado está sobre as costas dele e a ira de Deus está sobre ele, né? Então, o homem sem Deus, ele não reconhece seu pecado. Ele pode até, em relação ao mundo, estar livre, né? Está livre para fazer qualquer coisa, mas é uma ilusão, né? Como o Tiago fala, que o pecado ele causa ilusão. Tudo aquilo é ilusão. Então, as costas dele cheias de pecado. Ele está carregando esse fardo, né? Que não é leve, é um fardo pesado. Causa depressão, causa um vazio dentro de si que não pode ser preenchido por nada nesse mundo. Então, ele vive atrás de algo que não existe, que só existe em Deus. Então, ele corre atrás de algo que ele não vai encontrar senão no arrependimento. E a partir do momento que ele reconhece esse pecado, ele se arrepende, a ira de Deus não está mais sobre ele. Agora o amor de Deus está sobre ele. Então essa alegria vai preencher o seu coração. Nem qualquer coisa, nem a maior casa, nem a maior viagem vai preencher esse vazio que só o perdão de Deus vai preencher. E Davi também diz nesse mesmo verso que para Deus tornar ele disposto a obedecer, né? Então a salvação ele causa uma alegria e também uma gratidão, né? Ela causa uma gratidão em Davi, que ele agora o maior amor dele, a maior vontade dele, além da salvação, é obedecer a Deus, né? Um cristão salvo, ele tem o prazer em obedecer a Deus, né? Obedecer os seus mandamentos. Amém? Davi ele vai reconhecer que de uma forma ou de outra ele está longe de Deus, né? Isso para nós aqui, nós que somos salvos, porque o homem lá fora, né? Como você mesmo disse, o homem lá fora ele é fruto da ira. Para ele está tudo tranquilo. Se Deus não nos usar para ir lá fazer igual João Batista, né? Arrependei-vos, raça de víboras. Ele não vai se arrepender. Se o Espírito Santo não atuar no coração dele e convencer ele do pecado, para ele a vida dele é aquilo ali. Mas para o salvo em Cristo, não.
É o que eu sempre digo, irmãos, é o que eu sempre digo, ó, onde tem um desviado, quando ele passa lá na frente da igreja, ele escuta o hino, ele escuta a mensagem, ele sente um negócio. Por quê? Porque ele sabe o que está acontecendo dentro da igreja. Ele conhece, ele sabe, mas ele tem certeza que ele está distante de Deus. Ele não tem mais aquela alegria, mas Davi, ele sabia que por causa do pecado dele, ele ia se distanciar de Deus. E ele não ia mais sentir alegria, porque o que nos traz alegria? O Espírito Santo gera uma alegria em nós. E por que nós somos felizes e alegres? Porque nós temos certeza da salvação. E quando nós estamos em pecado, talvez gere uma dúvida. É por isso que tem um determinado escritor que ele diz: você nasce sem Jesus, você cresce sem Jesus, você vive sem Jesus, mas você não morra sem Jesus. Você não morra sem Jesus. Por quê? Porque você não vai ter salvação. Então Davi agora ele entende isso, e quando ele entende isso, ele diz: Senhor, perdoa meus pecados, me libera, que eu quero ter novamente comunhão com o Espírito Santo, e eu quero ter novamente a alegria da minha salvação. Meu irmão, é isso que Deus tem para mim e para você. Deus não quer te ver cabisbaixo, Deus não quer te ver incerto. Dentro dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Deus quer trazer aos seus olhos que Ele tem algo especial para você. E se não for aqui nessa terra, é lá no céu. Mas para você ir para o céu, você precisa, eu preciso, nós precisamos confessar os nossos pecados, abandonar os nossos pecados, nos arrepender e de novo ter a alegria da salvação. Você que está me ouvindo, talvez você parou, você já não tem mais essa alegria. Talvez você está aí junto conosco e você já perdeu a alegria da sua salvação. Você tem consciência na sua mente que se Jesus voltar hoje, você vai ficar. Se Jesus voltar hoje, você vai perder o melhor que Ele fez para você, que é a mansão celestial, que é o céu. Então, nessa manhã, nós estamos aqui dizendo para você, diante de tudo que nós falamos, existe um caminho. Recalcule a sua rota, né? Busque novamente esse caminho, porque Deus tem o melhor para você. Esse seu pecado só te envelheceu, esse pecado só te tirou noites de sono. Esse seu pecado, seja ele qual for, nós não estamos falando aqui só do adultério, volto a repetir para você. Talvez seu pecado for o biscoito, né? Talvez seu pecado for o biscoito. Eu e meus irmãos, depois vou até dar analisado, porque nós somos 7 irmãos, né, lá em casa, e quantas vezes a gente jogava a culpa um no outro para não tomar uma pizza de papai, né, para não tomar uma pizza de mamãe. De repente eu preciso me examinar aqui para ver se não tem um pecado desse, para eu pedir perdão, porque talvez meu irmão apanhou, meu irmão sofreu por minha causa, e eu estou aqui de boa, mas nunca confessei. Você entendeu? Então o que nós estamos querendo dizer para você? É isso. Se arrependa, peça perdão, sinta de novo o amor de Deus invadindo a sua alma, o seu coração. Viva feliz, meu irmão. É tempo de você viver feliz. É tempo de você, hoje não tem mais aquele ritual do Antigo Testamento, do isopo, mas o que vai curar a nossa lepra é o sangue de Jesus que foi vertido na cruz. E você viverá feliz, alegre. E se a trombeta tocar hoje, você está aí com a alegria da salvação novamente dentro do seu coração. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado, estamos aqui já no horário. Meu amigo Alisson daqui a pouco tem que sair rápido aqui, porque ele vai continuar dando aula. Olha que maravilha. Tá certo? Deus abençoe. Alisson, mamãe está te vendo, mandando um abraço, né? E aí, suas considerações. Um abraço, feliz Dia das Mães, te amo muito, viu? Glória a Deus, Deus abençoe a irmã Luzinete, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Lá em Santa Catarina, melhor dizendo. Roberval também, irmão Roberval. O Roberval está acompanhando a gente. Que Deus abençoe, irmão Roberval. Com saudade de vocês, viu?
e eu tenho certeza que Deus tem abençoado grandemente vocês. Joelson. Muito bem, meus irmãos, Deus em Cristo abençoe vocês todos que estão nos ouvindo e que as mamães tenham um dia mais que feliz. E considerando aí a nossa lição, nós vemos que o Salmo 51 ilustra de modo realístico todo o nosso comportamento humano, tá? Em todas as minúcias, podemos considerar assim, mas a solução é Jesus Cristo para os nossos problemas diários enquanto viver, tá? Pessoas nenhuma, médico nenhum, psicólogo nenhum vai libertar você desse caos que você está aprisionado na sua mente. Saiba, portanto, que Jesus Cristo é a saída para os nossos problemas e as nossas situações desconfortantes com relação ao erro, aos pecados que nós cometemos. Ele é o perdão. Jesus Cristo concede-nos perdão e vida eterna. Viva feliz, viva com Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Novamente quero mandar aqui um abraço ao pastor Estevão, lá no Piauí. Que Deus abençoe o senhor, viu, pastor Estevão? Deus abençoe toda a família. Dê um abraço aí, se o senhor pode, assim, dê um abraço na mamãe por nós. Diga a ela que a igreja de Vila dos Pássaros, aqui em Carapicuíba, ora constantemente por vocês aí, viu? Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Quero mandar aqui um abraço especial às nossas mamães, né? Nós temos muitas mamães aqui na igreja, né? Nós somos felizes por ter essas irmãs que cuidam de nós, né? Nós temos a irmã Damiana, que é uma mãezona para nós. Nós temos a irmã Marisa, que também é uma mamãe que dispensa comentário, cuida demais da gente. A mamãe Gracinha, né, que é a irmã Gracinha, que é uma mãezona para nós. A mamãe Rita, que é a irmã Rita. A nossa irmã Renildes. São todas as mães que nós temos aqui, que são as nossas cuidadoras. A mamãe Ivonete, né, que é a irmã Ivonete, que cuida de nós. Temos a irmã... Todas as irmãs, se a gente for falar, a irmã Maria Monteiro, a irmã Luzanira, que é uma mãezona para nós. Eu sempre confundo, por isso que eu estou lembrando o nome aqui para não errar, senão ela puxa a minha orelha. A irmã Lourdes, né, que é a irmã Lourdes, a mãe de José Albino, que é a nossa mãezona. E todas vocês, irmã Fabiana, é uma mamãezona para nós aqui, irmã Jane, todas vocês, o nosso abraço. Claro que temos a irmã Leuda, a irmã Marlene, temos muitas mamães aqui e nós queremos mandar aí o abraço para todas vocês e dizer a vocês que Deus te abençoe, que Deus te guarde e continue dando a vocês aquilo de principal, saúde, para que em breve vocês voltem, né, para cuidar de nós, que nós somos um eterno filhão aqui para vocês. Estamos aqui hoje, o Paulo, o Eliseu, o irmão Wagner, o André, e também não podemos esquecer, né, da irmã Francisca, que é uma mãezona para nós, a irmã Célia, todas as mamães aqui de Vila dos Pássaros, que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Dia de bênção, dia de vitória, aproveite. Tem mãe que está aproveitando, né? O filho não pode ir lá para perturbar, né? Mas também tem mãe que está com saudade. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Quero lembrá-los, domingo que vem, preste atenção, irmãos, domingo que vem, nós não teremos a nossa escola bíblica. Por quê? Domingo que vem nós teremos a ceia. E como que nós vamos fazer essa ceia? Em 2 períodos, período da manhã e o período da noite. E aí depois, eu não vou falar aqui, eu vou falar no grupo da igreja, né, mas eu quero pedir depois a todas vocês que comuniquem, entrem em contato com todo mundo, para nós fazermos a coisa acontecer. Ontem nós tivemos a nossa ceia lá na sede, na nossa igreja sede, o pastor Davi fez um sistema muito bom, deu certo, e nós não podemos ficar mais um mês sem ceia. Então, próximo domingo nós não teremos a EBD, mas nós teremos aqui o culto de ceia na parte da manhã, que não é para todo mundo. Eu já disse, eu vou explicar depois no grupo da igreja como é que vai funcionar, tá bom? Deus abençoe a todos, dia de bênção, dia de vitória. Alisson, ore aí pelo final. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã, Pai, que o seu Santo Espírito sempre
Sim, Jesus. Que possamos nos arrepender todos os dias. Sim, meu Deus. Saber que somente no seu sangue podemos ser livres, Pai. Como está escrito, Senhor, que bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, Sim, meu Deus. Senhor. Amém. Nos dê discernimento todos os dias, Pai, Amém, para que Jesus. possamos fazer a Tua vontade e Te agradar e que nós possamos resistir a todo mal, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos. Já desperta os adolescentes aí. Diz que daqui 10 minutinhos a nossa aula. Você, papai, mamãe, certifique-se. Às vezes eu fico vendo as lives do Alisson e da Débora, junto com a liderança dos nossos adolescentes, a Priscila e o Caio. Irmãos, é muito bom, viu? Nós estamos vendo os nossos adolescentes aprender demais. E isso é gratificante, viu? Para que lá na frente eles façam a escolha certa. Deus te abençoe. Lembrar você novamente. Hoje à noite nós estaremos aqui. Quero lembrar a Rebeca, a Aira e a Jéssica que o louvor hoje é com vocês, tá bom? E você que tem o seu envelope, não se esqueça, você que tem o seu envelope, hoje é dia de nós abençoarmos a obra missionária, viu? Hoje é dia de nós abençoarmos os nossos missionários. Então faça a sua contribuição. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, não só hoje, mas sempre, todos juntos nós dizemos amém. Deus abençoe, bom almoço, Dia das Mães e até mais. À noite nos encontramos no nome de Jesus. Dia de bênção.